Nós agradecemos o convite, agradecemos a Deus a oportunidade e pedimos que sejamos todos inspirados, e todos abençoados nesses momentos que passaremos aqui, O tema que nos coube é a medicina do futuro, segundo Pietro Baldi. Eu vi algumas pessoas levantando a mão, parece que nem todos conhecem Pietro Baldi. Faremos uma rápida apresentação do Pietro Baldi, mas é oportuno a gente dizer que esse futuro já está começando. A partir do início do século XX, iniciou-se em nosso planeta provacional e expiatório, um movimento de mudanças paradigmáticas. Os paradigmas de todos os setores do conhecimento humano estão mudando a partir do século XX. Os paradigmas da física, da medicina, da sociologia, da biologia, da psicologia, da medicina, do direito, entre todos. E a nossa medicina já não tem muito mais o que nos oferecer. Ela já está fechando um ciclo. Não nos cabe nessa apresentação mostrar a trajetória desse ciclo, mas nas épocas hipocráticas, 426 anos antes de Cristo, pai da medicina, Hipócrates, e nas eras pré-hipocráticas, até há pouco tempo, que é a época da Revolução Científica, a medicina se prendeu muito, se vinculou muito à teologia, à religião e à filosofia. Com o advento da Revolução Científica, a medicina ganhou novos parâmetros, novos paradigmas, que trouxe inicialmente muito entusiasmo, Descobrimos a antisepsia, começamos a entrar na farmacologia, hoje estamos no âmbito da medicina molecular, genética, enfim, uma tecnologia de auxílio vastíssima na área de medicina de imagem, exames nucleares. Mas o que isso trouxe de concreto para nós, no sentido de diminuir o nosso sofrimento e melhorar, reduzir, aumentar a nossa felicidade, nosso potencial de felicidade? Será que essa medicina tecnológica alcançou esse mistério? Será? Aumentou sim a expectativa média de vida. Mesmo assim, não acredito, não atribuo a essa tecnologia médica esse aumento da longevidade. A longevidade aumentou sim, mas após uma revolução sanitária, a melhora da nutrição, saneamento básico, obviamente antibiótico-terapia, etc., outros quimioterápicos ajudaram nisso. Mas, e na verdade, o nosso sofrimento, será que ele foi reduzido? Nós temos uma estatística de que a cada 15 segundos uma pessoa suicida no nosso planeta. Nesses poucos minutos que já estamos aqui, bem umas 5 pessoas já devem ter suicidado. Não é verdade? Será que está realmente atingindo o seu objetivo? Entretanto, esses paradigmas já se mostraram falidos. Eles estão começando a mudar. Nós estamos voltando para aquele ciclo onde a medicina vai se unir novamente à religiosidade. Vai fazer o contato com os seus pródromos, com os seus primeiros passos na era pré-hipocrática. Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, percebeu em suas anamneses, na sua prática da psiquiatria, que os pacientes que tinham algum tipo de religiosidade, seja lá qual for, não digo religião, mas religiosidade, eles usavam menos medicação, eles recuperavam mais rapidamente, eles tinham uma reintegração socioprofissional mais célere. E Jung registrou isso. Fato é que na anamnese psiquiátrica é obrigatório mostrar se o cliente tem ou não uma religião, se ele pratica ou não. Então,
E hoje também nós notamos que as escolas de medicina já têm em seu currículo o tema medicina e espiritualidade. A Universidade Federal tem esse curso atualmente, na minha época não tinha, já tem agora, e é um curso ainda facultativo. Várias escolas dos Estados Unidos e da Europa têm esse curso também. Então nós estamos realmente fechando o ciclo, então voltando para onde começamos, tá? Bom, feita essa introdução, vamos apresentar Pietro Baldi. Pietro Baldi, na verdade, foi e é ainda, né, já está no plano espiritual, um missionário que nasceu na região da Úmbria, na Itália, em 1856, e os seus últimos 20 anos ele viveu no Brasil. Ele teve muitos problemas na Europa. Ele nasceu em uma família abastada, em um castelo, e até os 25 anos de idade, como muito obediente e uma família católica, ele vivia na Itália, obedeceu em tudo ao pai, formou-se em direito, formou-se em música, era um poliglota, e aos 25 anos, com o falecimento do pai, ele abandonou tudo e se dedicou a uma vida franciscana, abriu mão de todos os seus haveres, foi viver como professor de inglês, né? E deixou para nós uma herança de 24 obras. Nessas 24 obras, Pietro Baldi nos traz um roteiro de visão de mundo mais adequado a essa mudança paradigmática que aconteceu no início do século XX. Foi quando os conceitos da física mudaram completamente. Até então, a física cartesiana e newtoniana nos dava uma visão de universo mecanicista. Após a visão quântica, isso mudou completamente. Então, precisávamos de um emissário que nos trouxesse uma visão de mundo filosófica, médica, ou mesmo tecnológica, astronômica, biológica, mais coerente com essa nova linguagem que surgiu a partir do século XX. Então, ele foi contemporâneo de Einstein, personalidade que ele mantinha um contato frequente. Hubble, Penrose, entre outros ícones aí da física e do conhecimento moderno. Trouxe-nos o Baldi nada menos do que a mensagem do Cristo em uma linguagem adequada ao homem do futuro. Diz o Baldi: não escrevo para o homem do século XX, ele não haverá de me compreender ainda. Eu escrevo para o homem do futuro. Ele escreve para a nova geração do terceiro milênio, né? Então, são essas sementinhas que estamos tentando plantar, ajudar ele a plantar, né? Então, ele faleceu aqui no Brasil em 1972, viveu aqui 20 anos, e toda a sua obra ele atribui à mediunidade inspirativa de sua voz, que ficamos sabendo, através inclusive de Chico Xavier, que se tratava do próprio Cristo, que o intuía, ele e Francisco de Assis, né, que o intuía diretamente. Então, é fundamentado nos conhecimentos de Ubaldi que nós vamos mostrar como que a nossa medicina haverá certamente de caminhar ao longo do terceiro milênio da nova geração e do mundo de regeneração que nos espera agora. Para nós entendermos, né, como que nós podemos diminuir o sofrimento e aumentar o teor de felicidade e dos males que nos acometem, temos que entender sobre o que é o homem, sua origem, seu destino, do que ele se compõe, por que ele adoece, o que nós podemos fazer para curá-lo. São essas perguntas que todo profissional, todo indivíduo imbuído da prática médica se faz, né? Então vamos começar colocando alguns conceitos que Pietro Baldi nos trouxe. Eu pincei várias informações ao longo dessas 24 obras, são 10 mil páginas, né? Então nós coletamos algumas informações que são pertinentes a esse tema.
O Baldi insiste nos dizer em seus livros e em suas inúmeras palestras aqui no Brasil: existem leis, existem leis, existem leis. Nós sabemos que existem leis, mas isso está ainda muito incipiente para nós em alguns aspectos. Nós vivemos em sistemas, nós somos um sistema, vivemos num sistema planetário, num sistema ecológico, num sistema social, num sistema orgânico. Para todo o sistema funcionar tem que ter regra, tem que ter lei, senão o sistema não se sustenta. Imaginem vocês se eu tivesse o poder de acabar com as leis do trânsito nesse momento. Ia ser bastante complicado a gente chegar em casa. Chegaríamos bem machucados ou não chegaríamos. Não é verdade? Então, existem leis naturais que nós já sabemos intuitivamente e não as desafiamos. Existem leis da biologia que nós passamos na Faculdade de Medicina estudando. Tentamos criar leis jurídicas para manter a ordem social e a boa convivência. Entretanto, existem leis, esses mesmos princípios que direcionam as leis físicas, químicas, biológicas, elas operam em outras instâncias, né? Então vamos explorar um pouquinho mais essas instâncias, que nós não atinamos ou não prestamos atenção muito nelas. Diz-nos o Baldi: tudo é ligado no universo, estamos todos interligados. Para manter o estado de saúde é necessário que todo o mecanismo físico e espiritual de nosso composto humano funcione em harmonia com os princípios das leis que regulam a vida. Essas leis estão só no âmbito biológico, físico? Será? Outro conselhozinho de Baldi. Lembra-nos o Baldi das duas primeiras e mais importantes mensagens do Cristo. Amai-vos. Claro, se estamos todos interligados, não é? O que nós mandamos volta. Isso, para um mundo provacional expiatório, ainda é uma coisa incipiente. Estamos ensaiando. Mas, na minha opinião, instruí-vos não é difícil. Nós temos um baita cérebro, né? Com trilhões de neurônios, e temos tempo bastante para angariar conhecimentos. Nós não podemos perder tempo na nossa encarnação. O que ele quis dizer com instruí-vos? Aprendam sobre as leis. Aprendam. Porque se vocês aprenderem sobre as leis, vocês vão machucar menos. E ele trouxe para nós a codificação dessas leis através do Evangelho. É o nosso manual de instrução. Ok? Então vamos lembrar que nós já estudamos na escola as leis da química, da física, da astronomia, da biologia. Entretanto, existem leis que operam no campo dos pensamentos, dos conceitos, das verdades, dos paradigmas, das intenções, das energias que nós movimentamos com o nosso pensamento e com as nossas verdades, com as palavras que nós proferimos e com os atos que nós praticamos. Existem leis que atuam dentro desse campo e o homem imaturo não sabe disso, não sabe disso ainda. Ele acha que se ele fizer o mal e ninguém vê, está correto, está certinho. Né? Na nossa cultura latino-americana, isso predomina. Algumas culturas mais antigas, né? As culturas orientais, em alguns pontos, né? Já há essa compreensão de uma forma mais íntegra. Algumas culturas, o indivíduo ele não faz o mal, não é porque ele vai ser punido ou porque ninguém está vendo, é porque ele tem certeza absoluta que isso vai recair sobre ele mais cedo ou mais tarde. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Em qualquer local do nosso universo teremos aí uma lei intuitiva, a lei da gravidade. Nós não a desafiamos, ela é ótima. Sem ela, a nossa atmosfera vai embora, a gente sai flutuando pelo espaço afora, e ela funciona do mesmo jeito em qualquer lugar. Ela é diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância em qualquer lugar que você for. E se você desafiar, você vai se machucar. Se eu pular daqui de cima, não vai acontecer nada. Dessa laje já vai acontecer alguma coisa. Se for do 10º andar, eu vou perder minha vida física. Não posso desafiar. Todas as leis são muito boas. Nós só não podemos desafiar.
Francisco de Assis. Obediência a quê? As leis. Ok? Um dos princípios de Francisco de Assis, obediência. Somos rebeldes, né? Existem leis, amigos, que operam no campo do pensamento, da palavra, da intenção, cuja transgressão nos traz mais dor do que isso aqui, ó, do que pular do prédio. Porque se isso aconteceu não voluntariamente, mas involuntariamente, em poucos minutos você está com o seu perispírito recomposto, daqui mais um tempo você ganha outro corpo novinho, sem problema nenhum. Agora, destrua uma pessoa psiquicamente, faça o mal, pratique o ódio, pratique atos que desorganizem a vida de uma comunidade toda. Você vai ver quantas encarnações vão lhe custar de sofrimentos terríveis. Então, a transgressão dessas leis que nós olvidamos pode nos trazer prejuízos muito maiores do que a própria transgressão da lei da gravidade. Muito bem, vamos lembrar então, gente, que o balde relaciona vida com amor e a manutenção da vida, obediência e aquiescência às leis centrais, as leis divinas, né? Não fomos nós que as criamos. E vamos lembrar que a partir do ponto no nosso processo evolutivo que nós alcançamos o reino hominal, o reino nós ganhamos a consciência, né, e a razão, nós passamos a ser gestores do nosso processo evolutivo. Até então a nossa evolução ela vai no automático, até o reino animal. Um cachorrinho, um animal, ele não precisa de se esforçar, se empenhar para evoluir. Agora, na nossa condição, a coisa é diferente. Nós passamos a imprimir a velocidade evolutiva ou a estagnação conforme as nossas decisões. Porque junto com a racionalidade, nós ganhamos de presente uma coisinha que chama livre-arbítrio. Ele é pessoal, intransferível. É o poder e o direito de tomar decisão. Nós temos decisão até de fazer coisa errada, nós temos o poder até de fazer coisa errada, e ninguém interfere nisso, nem Deus, senão ele não seria um pai amantíssimo, e sim um ditador, e nós seríamos robôs, né? Então, lembrando, o princípio espiritual renasce do processo evolutivo, pelo reino mineral, vegetal, animal, ganha o reino nominal. A partir que vamos transitando, o nosso princípio espiritual vai transitando por esses compartimentos, nós vamos ganhando liberdade e vamos diminuindo o determinismo. Não é verdade? Uma planta, qual liberdade que uma plantinha tem? Talvez um fototropismo positivo, né? Ela se vira para onde o sol está e pronto, acabou a liberdade da plantinha. Um animal, ele já consegue andar, se deslocar, né? Agora, nós temos a liberdade de modificar o nosso ambiente, de criar, somos co-criadores, né? Então, o nosso grau de liberdade vai aumentando a partir que a nossa consciência, grau consciencial vai aumentando e começamos a dominar, e ganhamos, né? Passamos a possuir a possibilidade de tomar decisões, que é o livre-arbítrio a partir desse ponto aqui, não é? E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Quanto mais evoluídos somos, mais liberdade nós ganhamos e menos determinismo nós estamos sujeitos, né? Muito bom. Então nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é certo e o que é errado, tá? Mas o que é certo e o que é errado? Quem és tu para me dizer o que é certo e o que é errado, né? Diriam alguns, né? Muito bem. Certo é quando você pensou, falou ou agiu alinhado com as leis universais. Você pode estar alinhado, você pode estar angulando de forma obtusa, oblíqua, ou você pode estar batendo de frente com a lei. Eu posso pular daqui ou lá de cima do prédio. Eu vou bater de 180 graus com a lei, tá? Quando eu faço alguma coisa em desalinhamento com a lei, está errado. Mas se eu não conheço a lei, como é que eu vou fazer?
Só você fazer a pergunta: doeu? Fez você sofrer? Fez, então está errado. Tá? Trouxe felicidade, bem-estar? Então está aqui, ó, escolhi certo. Escolhi certo. Simples. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos. Vamos conhecer a lei para que nós possamos nos alinhar a elas. Falar sobre medicina, temos que falar um pouquinho sobre a dor, que é a consequência de pensamentos, atos e atitudes desalinhada com as leis universais. Então, diz-nos Emmanuel que a dor não é castigo. A desencarnação, a enfermidade também é ferramenta da evolução, necessária nas etapas inferiores da existência, ou seja, a nossa etapa, que precisamos encarnar num corpo bruto, cheio de necessidades, cheio de instintos, né? Que nos alberga, que tem na dor um guia, um professor para a aquisição dos patrimônios genuínos da divindade que existem em nós. Ou pelo amor ou pela dor, poderíamos dizer, segundo Balde, ou pelo conhecimento e a convicção do conhecimento, ou pela dor, né? Vamos explorar um pouco do conceito de dor. Nós vivemos em nosso mundo provacional expiatório, né? As dores expiatórias e as dores provacionais. A dor provacional, ela acontece quando o indivíduo está mais complacente, ele está mais humilde, está mais flexível, ele aceita de bom grado, não que ele não sinta. A expiação, geralmente o indivíduo já encara a dor com revolta, com mágoa, né? Com a não aceitação, isso dificulta o caminho dele um pouco mais, né? E temos também a chamada dor evolução. A dor, expiação e provação, ela acontece nos indivíduos que já alcançaram o plano da racionalidade. A dor evolução, ela abarca tanto os indivíduos que já alcançaram o plano da racionalidade, como os seres ainda que não têm a racionalidade. Nós vamos falar sobre a dor expiação mais na frente. Então vamos explorar um pouquinho mais sobre essa dor provação e dor expiação, né? Só relembrando aqui, né? A matéria bruta, ou seja, a matéria não orgânica, que também alberga o princípio espiritual em estado latente. A vida orgânica é quando o princípio energético, que nós chamamos de corpos globulares, né? Eles agregam através de si, agregam em torno de si elementos atômicos de baixo peso molecular, gerando a vida orgânica, né? Os compostos orgânicos são átomos de baixo peso molecular, os corpos globulares. A gente faz esse estudo dentro da obra de Ubaldi e também na obra de André Luiz, nos explica muito bem. Quando nós alcançamos a vida orgânica racional, nós passamos a gerir pensamentos, emoções, conceitos, atitudes e situações, gerando o que nós chamamos o nosso karma, né? Tanto positivo quanto negativo. A palavra karma a gente geralmente atribui a coisas negativas, né? Essa pessoa aqui é meu karma, né? Meu marido é meu karma. Mas karma pode ser também uma coisa positiva, dependendo da direção que você deu à decisão, né? Muito bem. Vamos então explorar um pouco mais o conceito de saúde. O conceito de saúde atual, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde ela não representa a agregação de exames médicos, de exame físico normal. Não quer dizer isso. Tampouco um ambiente psíquico dito confortável, normal, sem sofrimento. Tampouco somente um bem-estar social ou apenas espiritual, mas sim a agregação desses 4 fatores. Então, saúde seria o conjunto do bem-estar físico, mental, social e espiritual. Por último, agregou a Organização Mundial de Saúde. Vamos então
explorar alguns conceitos, alguns dentro da obra de Ubaldi e outros não, tá? Para nós agregarmos conhecimento, para nós buscarmos, né, a saúde, entendermos como vai funcionar a medicina do futuro, que, como eu disse, começou, o futuro já começou. Nós dependemos de um equilíbrio, de ordem. Nós estamos dentro de um sistema orgânico, de um sistema de energias. E existe um princípio do nosso organismo que chama princípio da homeostase. Ou seja, o nosso corpo, o nosso sistema tende a manter um estado equilibrado, inercial de funcionamento. Por exemplo, a nossa temperatura, ela oscila muito pouco, entre 35 e 36 graus e meio. Se você for para o Polo Norte, entrar dentro de um iglu a menos 30 de zero, abaixo de zero, o seu organismo vai mobilizar recursos, vasoconstrição, acelerar o seu metabolismo, modificar o seu metabolismo para que você não perca calor e a sua temperatura interna vai manter dentro dessa faixa. Se você entrar dentro de uma sauna a 50 graus, você vai começar a transpirar, vasodilatação, vários mecanismos, e a sua temperatura interna vai se manter igual. O tempo todo a sua mente tenta manter uma linha de eutonia, de eupsiquismo, sem muita alegria, nem muita tristeza. É esse o estado que nós chamamos de eutimia ou de eutonia psíquica. Podemos chamar de paz, e quem consegue ficar isso muito tempo, os orientais chamam de iluminação, né? Essa faixa em que nós estamos totalmente equilibrados dentro do campo psíquico. Então, é fundamental que nós trabalhemos para manter a homeostase dentro do nosso sistema orgânico. Vamos lembrar também como que funciona nossos veículos de expressão. Na verdade, nós não somos o nosso corpo físico, não somos o nosso perispírito, não somos o nosso corpo mental. Vamos fazer uma analogia com uma tecnologia bastante comum para todos nós, a informática, né? O nosso corpo físico que nós enxergamos aí no espelho seria uma telinha do computador, o elemento que faz a interface do computador com o ambiente. O nosso corpo físico é que faz a interface do nosso mundo interno com o meio ambiente, tá? O nosso cérebro físico seria o que nós chamamos no computador de hardware, aquela torrezinha onde tem os mecanismos, circuitos. A nossa mente seria o que dentro de uma estrutura de informática? Seria o programa. É o Windows XP, o Windows tal que roda ali dentro. O Apple, né? É a nossa mente. Entretanto, nós achamos que nós somos a nossa mente negativa. O que é que nós somos então? Nós somos o que está aqui atrás, ó. Nós somos o programador desse sistema todo. Então, dependendo do programa que nós decidimos fazer aqui, nós vamos formatar o hardware, que é o nosso corpo, o programa, que vai se conectar com o hardware, que é o nosso cérebro físico, e vai gerar um campo de energia que vai se expressar lá na telinha da frente. Ok? Muito bem, então esse programa, nós podemos assumir esse programa voluntariamente, assumir a estruturação desse programa, ou nós podemos delegar esse programa a outros. Deixa a televisão fazer o programa, o seu professor, seu chefe, seu guia espiritual, deixa ele fazer para você. No entanto, isso não tira de você a responsabilidade, porque o livre-arbítrio é seu, a aquiescência é sua, você entregou, então seria o mesmo que você estivesse fazendo, né? Então nós temos que aprender a assumir o comando do programa, porque nós é que vamos responder pelo resultado desses impulsos informacionais que nós vamos gerar, impulsos eletromagnéticos mais aqui na frente. Aqui nós geramos o pensamento é energia. Existem universidades que estudam a consciência. O pensamento é energia, ela tem as mesmas características da energia, ela tem amplitude, ela tem frequência. Por que nós não conseguimos um aparelho que mede o pensamento? Simplesmente porque ela viaja mais rápido que a luz,
E no nosso universo nós não conseguimos mensurar nada que viaja mais rápido que a luz. E o pensamento anda mais rápido que a luz, né? Já foi descoberto um elemento intratômico que viaja mais rápido que a luz, né? Mas ele tem as características de energia. Na física, qual que é a caracterização de energia? É tudo aquilo que modifica o estado da matéria. Modifica o estado da matéria. O pensamento modifica, ele muda o pH da água. Se você ligar eletrodos em seu cérebro e pensar determinado pensamento, você vai ativar o metabolismo de algumas áreas cerebrais. Então, modificou a matéria. Então, é energia. Se é energia, ela tem todas as propriedades da energia. Ela se transmite, ela se propaga em um processo diferente, que é um processo não tempo-espaço. Ela se propaga de forma no que nós chamamos de terreno da supersimetria, né? No processo não tempo-espaço. Mas esse pensamento que nós criamos com os nossos impulsos conceituais geram eletromagnetismo no corpo espiritual, inclusive constrói o corpo perispiritual, que é um molde para a construção do seu corpo físico. Então, dependendo da informação que você deu aqui, se ela estiver alinhada com as leis, vai gerar um corpo físico saudável e um cérebro saudável. Se ela não está alinhada com as leis, vai gerar o que nós chamamos de doença, de dor e de sofrimento, né? Um outro conceito importante que nos ajuda muito a entender o que Pietro Baldi disse logo no comecinho, vocês lembram? Estamos interligados. O nosso corpo físico, ele é compartilhado. Nós somos, na verdade, um ecossistema. Nós temos 30 trilhões de células e temos 90 trilhões de micro-organismos convivendo com as nossas células. 60% do conteúdo do nosso intestino é Escherichia coli. Nossa pele está povoada por Staphylococcus epidermidis, né? Somos um ecossistema enorme. Se nós tirarmos todos os micro-organismos que convivem com o nosso corpo, nós vamos perder 5 quilos. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso para perder peso, porque eles nos permitem viver, tá? Por que eu estou colocando esse conceito? Bom, vamos entender que esses organismos, muitos nos ajudam e outros têm o potencial de nos adoecer. O nosso equilíbrio com eles é que vai permitir a saúde. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a semelhança do nosso corpo físico, o nosso corpo mental também é compartilhado com milhões de seres. Veja bem, aqui eu estou representando os níveis conscienciais. O Baldi chama o reino nominal como C7. C6 poderíamos chamar os animais irracionais, C5 as plantas e por aí vai, até o mineral. Nós estamos em C7. Nós temos um campo mental que gera a nossa personalidade, uma personalidade egóica, e estamos conectados com outros campos mentais que formam um provedor. Nós somos um terminal de computador ligados entre os terminais e a um provedor que, voltando novamente a Carl Jung, ele teve essa percepção e chamou de inconsciente coletivo. Então nós estamos conectados a uma mente que é a somatória de todas as nossas mentes, e nós nos ligamos a setores desse provedor afins à nossa vibração, é física. Quando você entra no computador, você vai escolher uma sala de bate-papo que tem afinidade com você. Se você é músico, você vai buscar temas ligados à arte. Se você é matemático, ligados à matemática, e assim por diante. Ao terror, você vai acessar filmes de terror ali, etc. E vai haver uma somatória de ondas de energia, e isso é um negócio muito bom ou muito perigoso. Nós vamos mostrar para vocês. Nós temos cerca, já foi pesquisado, de 90 mil pensamentos por dia. O nosso sistema ele é muito dinâmico. O nosso sistema circulatório produz 100 mil hemácias por minuto e são destruídas outras 100 mil. Nosso corpo é muito dinâmico, né? E desses 90 mil pensamentos, porque cada pensamento é uma imagem, nós pensamos por imagens.
Cada imagem que nós construímos é um pensamento. Pequeno percentual desses pensamentos foram gerados pelo nosso centro de personalidade da nossa mente. Grande parte desses pensamentos são pensamentos alheios, afins às nossas vibrações, mas não são nossos. Esse é o grande perigo. Quando nós fazemos o curso de educação mediúnica no Centro Espírita, nós não estamos estudando para aprender a manifestações psicofônicas ou psicográficas. Nós estamos aprendendo uma coisa muito simples, a identificar o que é meu e o que não é meu. Já está de bom tamanho, se a gente conseguir fazer isso. Grande parte do que pensamos, do que falamos e do que fazemos não corresponde ao nosso comando. E a medicina já percebeu isso, eu vou mostrar para vocês, tá? Uma outra característica do nosso pensamento é o centro. Essa questão de nós compartilharmos nosso pensamento, muitas vezes a pessoa te diga, me ajuda, eu estou perdido. O que eu estou perdido? Eu não sei mais o que é meu e o que não é. Que pensamento que é meu e qual que não é. Isso é muito comum. Quando nós conseguimos descobrir o que é nosso, a gente centra. E quando nós estamos centrados, nós estamos no presente. Vários estudiosos, vários psicólogos e psiquiatras já nos mostraram em estudos que o homem normal, comum, raramente ele vive o aqui e agora. Raramente. Apenas 5% do seu tempo. Cerca de 70% do tempo você está vivendo o passado e 25% do tempo você está no futuro. Tem problema fazer isso? Não. Se você voltar no passado, seu foco mental, para buscar um conhecimento, para você aplicar agora, tudo bem. Voltar no passado para resgatar um momento feliz e relembrar ele e achar muito bonito, bacana. Se você voltar no passado com mágoa, com culpa, com dor, com ódio, com ressentimento, você entra num processo que a gente chama de depressão. Mente focada no passado, depressão. Se você foca no futuro, traçando uma perspectiva positiva, com entusiasmo, com alegria, de fazer uma construção edificante, sem problema. Se você foca no futuro com apreensão, com medo, com derrotismo, com expectativa negativa, isso chama ansiedade. Ansiedade e depressão, foco no futuro, foco no passado. É o pai e a mãe de todas as doenças mentais. De todas as doenças mentais. Os orientais já nos ensinam técnicas meditativas e oração. A oração nos coloca no presente, né? Então é mais uma dica de nós também nos centrarmos, aumentarmos o nosso potencial de energia e diminuirmos a nossa vulnerabilidade às energias externas que nos orbitam e tentam invadir o nosso campo mental. Então seria mais ou menos assim. Nós emitimos ondas mentais, isso aqui é sua onda mental. Ela viaja e pelo princípio da ressonância, ela agrega em torno de si frequências vibratórias semelhantes e vai aumentando esse potencial. Seja ondas de teor positivo ou negativo, que trazem alegria, bem-estar ou dor e sofrimento. Então suponhamos que você tem um problema. Esse aqui é o tamanho do seu problema, tá? Se você insiste nesse pensamento de uma forma reentrante, um processo de monodeísmo, né? Você vai agregando em torno da sua onda de pensamento outras fontes de pensamento semelhantes e o seu problema vai ficando grande aqui, ó. Chega no momento que você perde o controle, você não tem mais capacidade de controlar. E é nesse momento que acontecem os suicídios, que acontecem os homicídios, que acontecem os crimes, que você fala o que você não queria falar, que você faz o que não queria fazer, não é? Então, temos que tomar muito cuidado com o mecanismo de superposição de ondas mentais, detectar quando isso começa e tentar obstaculizar esse processo em prol de uma saúde mental e física melhor. A nossa própria medicina reconhece. Vocês conhecem o CID, Código Internacional de Doenças? Ele é universal. Ele tem um código para cada doença. Dentro da psiquiatria existe um código
que diz respeito à influenciação espiritual, ao processo obsessivo, já está nos livros médicos. Olha o paradigma mudando, tá? Vamos lembrar aqui o Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações, diz-nos o Espírito: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Tá? Na página 180. Lembra que nós falamos que o nosso pensamento ele é compartilhado da mesma forma que o nosso corpo físico é compartilhado com milhões de micro-organismos? Nós sabemos muito bem que nós temos que lavar as mãos, né? Antes de fazer uma refeição, temos que tomar banho, escovar o dente, para a gente não se contaminar com esses organismos que nos habitam. Não é verdade? Mas será que nós sabemos fazer essa higiene com o nosso corpo mental? Nós passamos por vários ambientes, conversamos com várias pessoas com problemas diversos, influências vibracionais, as mais pesadas, mais difíceis. Chegamos em casa e dormimos com o lixo dentro da casa, porque não tem que pôr o lixo para fora. Entretanto, a gente não faz isso. É higiene mental. A gente acha que higiene mental é ir para Cancún, ir para a praia, ir para o cinema, ir para o shopping. Não é isso. Isso não é higiene mental. Isso é você dar uma fugidinha quando você volta e olhar para dentro, você vai ver que o lixo está lá do mesmo jeito. Temos que aprender a fazer não só a proteção psíquica, como nós nos protegemos, mas a higiene mental, que é exatamente aprender a expurgar essas ondas de pensamento, esses pensamentos-formas que nós albergamos aí ao longo da nossa trajetória do dia a dia, né? Então vamos lembrar do que nos concita o Cristo, né? Do que nos aconselha o Cristo: vigiai e orai. Por isso que nós temos 2 olhos para a gente dormir com um aberto e outro fechado, né? Nesse mundo que nós estamos aqui, não podemos ser inocentes, nós não podemos ser invigilantes, ok? Temos que saber onde é que nós estamos. É local de vigilância. Vamos colocar mais um conceito, mostrando uma coisa que mudou bastante, que trouxe bastante entusiasmo aos médicos do século 17 e 18, através de Pasteur. Descoberta dos micro-organismos, né? Descobriu-se que tinha alguma coisa menor do que a formiga e que essa coisa infectava e matava. Então a medicina começou a se fundamentar no combate aos micro-organismos. A partir do momento que nós conseguimos combater os micro-organismos, acabou as doenças. E foi numa época em que a nossa sobrevida era muito pequena. O ser humano dificilmente passava dos 40 anos. Se nós formos fazer uma análise dos 125 mil anos de civilização, nós vamos ver que somente em 1950, que a expectativa média de vida passou de 50 anos. O primeiro censo aqui no Brasil, eu não sei se foi feito pelo IBGE, em 1905, nós tínhamos um potencial de 37 anos para o homem e 39 para a mulher, aqui no Brasil, não é? Então, nós somos construídos para morrer aos 40 anos. Fizemos, a partir da década de 60, uma transição epidemiológica em função da nutrição, do saneamento básico e da medicina. Conseguimos ultrapassar os 50 anos e chegamos aos 70, 80. Hoje aqui no Brasil está em 74 a média, expectativa média de vida. Tá? Então fizemos uma transição epidemiológica em que antes o ser humano morria de doenças infecto-contagiosas, agora nós estamos passando a morrer mais de doenças crônico-degenerativas, porque nós já conseguimos, de uma certa forma, superar alguma coisa das doenças infecto-contagiosas. Mas naquela época, morriam-se todos de doenças infecto-contagiosas. Então, essa teoria microbiana da medicina trouxe um entusiasmo muito grande. Hoje, com essa mudança paradigmática da medicina, o balde já nos mostra uma visão diferente do processo infeccioso. Tá? O processo infeccioso ele não existe para nos destruir.
e sim para nos ajudar a reparar danos que nós fizemos em nossas estruturas orgânicas através de impulsos magnéticos destruidores, desagregadores, que por sua vez foram construídos por pensamentos desagregadores. O que acontece com o organismo quando ele perde a vida física? Ele se deteriora, ele apodrece e deteriora, não é assim? Isso é o ciclo da vida, Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. É necessário que uma árvore morta decomponha para os elementos retornarem à natureza e continuar no seu ciclo. Então, as bactérias têm esse poder de destruir o que não tem mais vitalidade. A bactéria avança onde tem tecido desvitalizado, e o tecido desvitalizado rouba energia do seu organismo. O que acontece quando você tem um distúrbio circulatório e você gangrena o seu pé? Forma uma necrose, um apodrecimento por falta de circulação. Você tem que amputar o seu pé, a sua perna, senão você vai desencarnar. Não é verdade? A mesma coisa faz a bactéria. Quando você desvitaliza a sua garganta, ela vai lá para tentar consumir esse tecido desvitalizado. Ela não está ali para destruir você, nem para fazê-la doer. Você que trouxe ela para lá através da desvitalização daquele tecido. Então, a semelhança de um cirurgião que extirpa o seu pé gangrenado, a bactéria tenta te livrar do tecido desvitalizado que você criou com o seu pensamento e com a sua energia. Tá? Inicialmente, um processo psíquico desarmônico altera o padrão energético de sustentação celular, gerando distúrbios funcionais e estruturais, culminando em degeneração e desvitalização. Seguindo ao pé da letra as palavras de Ubaldi, os tecidos desvitalizados devem ser extirpados para não comprometer a harmonia orgânica, e cabe às bactérias saprofíticas esta função. Ok? Já tem alguns conceitos modificando aí, né? É o que os homeopatas falam: peraí, não toma remédio para febre ainda não. Peraí, não toma antibiótico ainda não. Vamos com calma. Espera mais um pouco, né? Para a gente não tentar piorar esse ciclo. A medicina deveria ter em grande consideração o fator psíquico, não apenas no campo específico da psicoterapia, mas como fator de importância decisiva, tanto na gênese quanto na cura de patologias físicas. Hoje ouvimos estudiosos nos falarem de psicoimunidade, sustentando a relação direta entre o nosso psiquismo e o sistema imunológico. O espírito não é fenômeno abstrato, mas presença imprescindível em qualquer processo enfermiço. O fator moral não pode ser relevado em qualquer patologia orgânica. Ninguém pode negar a importância de um rancor na gênese de enfermidades, às vezes graves. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita numa universidade dos Estados Unidos, onde convidaram 200 estudantes de medicina, dividiram em 2 grupos de 100, convidaram 100 estudantes a assistir um filme intitulado A Lista de Schindler. Terrível. Nazismo, massacre de pessoas ali. E no outro grupo convidaram os outros 100 estudantes a assistir o filme A Lagoa Azul, com Brooke Shields. Após 2 horas de projeção, todos foram submetidos a uma punção venosa, uma venóclise. Cada um doou uma porçãozinha de sangue, e nesse sangue foi dosado a concentração de imunoglobulinas, que são os anticorpos. O gráfico é assustador. A concentração de imunoglobulinas, que são anticorpos protetores, no grupo que assistiu os nazistas massacrarem as pessoas nos campos de concentração, estava lá embaixo. E o nível de imunoglobulina dos que assistiram a Lagoa Azul estava lá em cima. Ok? Fator psíquico. Isso é uma experiência, um trabalho científico do fator psíquico influenciando. O Ubaldi nos mostra também
a necessidade e a utilidade biológica da dor. Função biológica, o que seria a função biológica? A função positiva, a função criadora, a função regenerativa do processo de dor. O sofrimento físico pode ter uma repercussão criadora no campo moral, que se manifesta como uma explosão de força no nível psíquico, quando você tem algumas de suas possibilidades físicas limitadas, você concentra potencial nas áreas que lhe restam. Você tem a possibilidade de desenvolver essas áreas. Será que Stephen Hawking teria alcançado a amplitude de seu trabalho criativo, intelectivo, se ele tivesse a mobilidade física normal? Se ele não fosse imobilizado pela esclerose lateral amiotrófica, que o acometeu já em tenra idade, ainda não tão tenra, né, aos 17 anos? Portanto, a limitação física o fez viver integralmente em seu mundo interior, em seu mundo intelectual, fazendo com que ele criasse essa profícua obra científica que ele fez dentro da física, né? Concitou esse cientista a um estado contínuo de introspecção, né? Uma outra função biológica do patológico é o que nós chamamos de vicarância, né? A lei do equilíbrio. Quando você extirpa um pulmão, o outro amplifica o seu poder ventilatório. Nós chamamos isso de medicina de vicariância, ou poder de compensação, né? Nós temos aqui um indivíduo privado da visão, ele tem todos os outros sentidos exacerbados, né? Temos aqui o exemplo do Stevie Wonder, né? Ele desenvolveu obras na música e na audição fantásticas, né? Ele conseguia perceber elementos de audição que nós que enxergamos não conseguimos perceber. O próprio Ludwig van Beethoven, ele desenvolveu a surdez ainda jovem, né? E isso acreditamos que o impulsionou a criar cada vez mais, hipertrofiou seu componente mental da percepção para fazer as criações que ele fez, né? Então, muitas vezes a dor nos impulsiona de forma até coercitiva, né? De forma imperiosa a desenvolvermos qualidades que nós precisamos fazer com certa urgência para a nossa evolução. Lei da resistência. Não é normal a gente perguntar no posto de saúde: você já teve cachumba? Já? Então não precisa vacinar não, você já está imunizado. Não é verdade? E assim é. Quem passa por uma perda, por uma dor, quando essa perda e essa dor acontecer de novo, você já está imunizado. Vai doer menos, né? Você já está mais ou menos preparado. Então esse é um outro princípio da dor. Estamos no mundo dual, nos diz Pietro Baldi, onde o mal condiciona o bem, a dor condiciona a alegria, tanto no mundo físico quanto no mundo ético e sensório psíquico. A cada assalto patológico superado, produz por reação a capacidade de resistência, pois ao longo da existência a doença é condição de saúde, pois que constrói as nossas resistências orgânicas. Tem uma outra propriedade da nossa professora dor, é criar resistência, criar automatismos de defesa, né? É o ideal? Não, não é o ideal, mas é conveniente. O melhor seria você não criar condições para que a dor surja. Ainda sobre a função biológica do patológico, todo abuso gera uma carência e toda carência é germe de uma virtude. Por quê? Porque ela corrige o abuso através da dor, que é fruto de um excesso indevido que, devolvendo seus efeitos para quem o gerou, propicia sua correção. Lei de ação e reação, ela não vem para nos punir, elas vêm para nos corrigir, nos ensinar a lei que nós não nos empenhamos em aprender pela via racional, pela decisão voluntária, né? As dores físicas, portanto, são corrigendas necessárias aos abusos do ser, para que se reequilibre com a lei e conquiste a felicidade almejada.
Mas a dor, ainda segundo a grande síntese, tem ainda a função criadora, pois guarda a capacidade de excitar as forças poderosas e divinas da alma. Resumindo, nós podemos considerar as 3 funções básicas da dor: correção de desequilíbrios, estimulação dos pontos fracos e potencialização das forças criadoras da alma. A dor não é projeto de Deus. Não é projeto de Deus. Tá? A busca e o encontro da obra de Ubaldi aconteceu, particularmente para mim, quando eu me perguntei: será que essa dor evolução é projeto de Deus? É isso que nós fazemos com nossos filhos? É uma pergunta instigante, né? Eu fiz essa pergunta no funeral de um colega brilhante, que teve sua vida ceifada em um acidente automobilístico, ainda aos 20 anos, meu colega de faculdade, e pude ver a mãe junto ao féretro, inconsolável, e uma amiga tentando consolar. Mas Elisane, foi Deus que quis. Você tem que entender que foi Deus que quis. Gente, como que Deus pode querer uma coisa dessa? Será que isso é projeto de Deus? A morte, a dor? É assim que nós fazemos com nossos filhos? Nós colocamos os nossos filhos para viver a selvageria, o predadorismo, para depois a gente castigar ele bastante para ele aprender a andar certinho? Ou a gente coloca ele nas melhores escolas, protege das más influências? Não é assim que nós fazemos? O Ubaldi nos explica essa sinuca, ele nos explica essa questão. Não é? Vamos falar um pouquinho agora sobre a dor evolução. A dor evolução, ela atinge a todos nós que estamos viajando no plano da racionalidade e os nossos irmãozinhos que haverão de chegar no plano da racionalidade que ainda não o estão. O Ubaldi, no capítulo 5 da obra Problemas Atuais, nos faz uma explanação muito interessante sobre uma das doenças que ceifa uma quantidade imensa de vidas a cada minuto no nosso planeta, que é o câncer. A segunda maior causa, a terceira maior causa, né, de morte em nosso planeta. Poderíamos dizer que 4 a cada 7 pessoas vão ter um câncer. De todos nós aqui. Só esperar o nosso chegar. Por que nós temos tanto câncer assim? Né? Por que será? Tá? Então, o câncer é uma mutação, ela é gerada por uma mutação genética que imprime em determinados grupamentos celulares uma reprodução celular acelerada e desorganizada, uma alta taxa metabólica, grande capacidade de adaptação em locais diversos, que nós chamamos de metástases, e a capacidade de gerar redes de proteção e nutrição para essas células tumorais. Então, o que o câncer faz? Ele gera células que não são capazes de exercer a função daquele órgão, ela só sabe reproduzir e alimentar em grande quantidade. Ela consome muita energia, reproduz de forma descontrolada e não trabalha. Um câncer de fígado produz células que não executam a função hepática e só sabem gastar energia e atrapalhar o funcionamento dos outros. E ele tem uma inteligência por trás disso, tá? Aí é uma questão que os oncologistas não entendem ainda, né? É uma desorganização muito bem organizada, pois essas informações elas têm um fim, elas têm projetos de defesa. Eles criam estradas para nutrir essas células ávidas em se alimentar. O tecido tumoral, ele cria vasos sanguíneos, que nós chamamos de neovascularização. Eles criam sistemas bioquímicos de proteção aos quimioterápicos e aos próprios anticorpos que tentam dominar esse câncer. Então é um processo muito inteligente. Será que seria obra do acaso? O Espiritismo nos conta que quando, através de pensamentos odiosos, palavras e atos destruidores e ofensivos ao próximo, nós criamos aberturas energéticas no nosso campo perispiritual. Imediatamente,
fluxos de energia viajam para aquele local rapidamente, de forma desorganizada, para tentar fechar aquele fluxo, fechar aquela abertura perispirítica. Da mesma forma que quando nós cortamos ou rompemos uma artéria, as células da coagulação e os elementos da coagulação, as plaquetas, os elementos celulares, a fibrina, né, se aglomeram de forma desorganizada para tentar estancar aquela hemorragia. Então, a doutrina espírita nos explica que quando nós rompemos o nosso campo perispirítico, através de pensamentos, atitudes, a reverberação desse processo de tamponamento da abertura perispirítica reverbera no corpo através de uma explosão desorganizada de células oncogênicas ou células cancerígenas. Seria esta a explicação do Espiritismo. Não considero essa explicação errônea, e ela está intimamente vinculada ao processo do livre-arbítrio, da lei de ação e reação. E esse processo pode reverberar 3 encarnações lá para frente. Nós temos várias pessoas que têm uma vida uma vida totalmente reta e que desenvolvem câncer. Temos que analisar as vidas pretéritas para saber aonde que houve essa ruptura. Entretanto, o Baldi nos concita a uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse processo do câncer. Aqui dando exemplo, né, da ruptura perispirítica, né, secundária a processos kármicos, né, gerando esses movimentos fluídicos desorganizados que tentam romper ou reconstituir essa fratura perispirítica. Isso reverbera no corpo, criando essa ebulição de reprodução celular que nós chamamos de câncer, né? Mas o Baldi nos mostra uma outra coisa muito interessante que faz essa teoria balançar um pouquinho. Nós temos câncer em plantas. A folhinha aqui, tadinha, está murchinha, ó. Esse câncer está tomando toda a energia dela. E esse câncer não faz a fotossíntese, não faz nada que a plantinha faz. Ele está lá só para tirar a energia dela. Olha aqui, ó. Será que essa planta tem algum karma? Que ela fez mal para outras plantas para gerar esse câncer? E essa cadelinha aqui com um tumor, um adenocarcinoma de mama, será que essa cadelinha fez algum mal? Mordeu a orelhinha do outro cachorro lá? Voluntariamente, né? Como explicar isso aqui pela lei de ação e reação? O Baldi nos explica através da teoria da queda dos anjos, que está demonstrada em outros segmentos do pensamento cristão, não cristão, filosófico, de todas as vertentes mais diferentes possível. Dentro da vertente cristã, nós temos a teoria da queda adâmica, né? Onde Adão e Eva se subtraíram do paraíso a partir do momento que não voluntariamente concordaram em seguir as leis universais, não é mesmo? O Baldi nos explica que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. O verdadeiro ambiente da nossa existência não é esse mundo que nós respiramos aqui. É um ambiente perfeito. É um ambiente onde não tem doença, não tem morte, só tem vida, não tem dualidade, é a unicidade. Existe só a felicidade e uma vida orgânica, perfeita. E nós tínhamos liberdade dentro dessa estrutura social. Alguns de nós desequilibramos as linhas de vetor do altruísmo e do egocentrismo. Éramos, ao mesmo tempo que egocêntricos, unigênitos. Não existe um espírito igual a você, com as suas especialidades e qualidades. Portanto, você tem um egocentro. Entretanto, no mundo original, que o Baldi chama de sistema, esse vetor de força que se dirige ao seu egocentro tem que se equilibrar a um vetor de força que doa para o próximo e para o sistema em geral.
Entretanto, alguns de nós não concordamos em nos alinhar com o poder central, não concordamos em ficar ao lado de Deus, queríamos ficar no lugar de Deus. E não concordamos em doar o que é de direito do próximo, hipertrofiamos esse vetor. Então nós criamos um desequilíbrio energético, o que a física chama de ambiente de supersimetria. São fenômenos já conhecidos da mecânica quântica que se processam fora do tempo e espaço. O campo informacional do átomo, ele vem do sistema. Então, quando nós fizemos esse processo de rebeldia dentro do sistema, nós nos aprisionamos. Quando alguém dana a matar as pessoas no ambiente público, o que nós fazemos com ele, doutor Mauro? Nós enclausuramos esses indivíduos, não, ele destrói a sociedade, não é verdade? Então, quando nós desequilibramos as energias do sistema, nós somos aprisionados pela lei do sistema. Nós somos aprisionados no redemoinho atômico do átomo. Nós somos aprisionados na pedra, para que nós não destruíssemos o sistema. Então, está aqui o processo. O anjo se fez átomo, né? E de anjo nós nos tornamos o quê? Indivíduos egoístas, predadores, famélicos, com desejos desmedidos de expansão e poder em detrimento dos semelhantes. O que isso aí está parecendo? Igualzinho às células cancerígenas. Igualzinho. Não importa se o outro está precisando de alguma coisa, eu tenho que estar com a minha despensa cheia. Minha conta tem que estar cheia. Agora do outro, não estou ligando muito para isso não. É a célula cancerígena. Segundo Baldi, o câncer é tão prevalente por reverberar em menor escala o fenômeno da queda dos indivíduos do antissistema. Por isso que o câncer é tão prevalente. Diz-nos ainda mais o Baldi que o nosso universo, quando nós dizemos o nosso universo, não é só o nosso mundo, né? É o nosso mundo físico, os universos paralelos e o que nós chamamos de plano espiritual. Está tudo englobado numa coisa só, que são processos vinculados ao tempo e espaço, vinculados à matéria e energia, portanto, antissistema. Esse universo enorme, o Baldi nos explica que é um grande tumor no organismo do sistema, no corpo original de onde nós originamos. A criação original, no mito da queda adâmica, seria o paraíso. E é para onde estamos retornando, porque essa queda não aconteceu sozinha. O Pai, em sua infinita misericórdia e bondade, caiu conosco. Nós não estamos fora do sistema, nós estamos apartados dimensionalmente e temporariamente dessa condição perfeita. Por isso que nós temos tanto câncer, porque o nosso universo é um grande tumor dentro do organismo de Deus. Então nós expandimos demais o nosso egoísmo e resultou numa compensação, numa contração, né? Nós contraímos na matéria através desse processo, né? Então, terminando, gente, o Baldi nos mostra também sobre a responsabilidade que nós temos a partir do momento que ganhamos o plano racional. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Responsabilizar significa responder por. Você responde, você é o gestor da sua vida. As ações, os pensamentos e palavras que estão alinhadas com a lei vão gerar uma condição de saúde, uma condição de felicidade. O contrário acontece. E o Baldi nos mostra, inclusive, uma matemática, uma lógica. Nós conseguimos fazer uma previsão do nosso destino, do nosso futuro, apenas fazendo a análise das nossas convicções, dos nossos atos e pensamentos, né? Que é uma somatória de forças. Somando forças, subtraindo forças, nós criamos vetores, né? Em diversas angulações. E nós podemos modificar nossos pensamentos, sentimentos e conceitos, anulando as consequências que nós estamos nos dirigindo a ela de forma inconsciente muitas vezes, né?
Estamos em direção, então, ao paradigma da superhumanidade, onde a força será substituída pela justiça, a ignorância pela consciência e o egoísmo pelo amor. Com a maturação da consciência humana, surgirá assim na Terra a maior construção biológica de todos os tempos. Esse novo ser, finalmente vitorioso na Terra, reunirá em si o gênio e o santo. Estabelecerá aqui a construção biológica máxima do reino animal, o super-homem do Evangelho. Olha só, gente, que coisa interessante. Como nós não podemos apartar a religiosidade, a ética e a moral da saúde. Na religião católica, quando o indivíduo alcança um grau de evolução ética, moral muito elevada, a igreja o santifica, não é assim? Ele passa a ser chamado santo, não é verdade? Ele é canonizado, não é assim? Quando ele se ganha o título de santo, a gente o chama de São, não é? São Paulo, São Pedro. Quando o indivíduo está com a saúde perfeita, ele está são. Será que é por acaso que ele está são? Ele saneou o seu campo moral, portanto ele está são. São Paulo, São Pedro, São João, né? É o nosso caminho. Essa é a nossa trajetória do instinto, desejo, paixão. Nós vamos maturando, burilando através das nossas dores e fazemos um processo de conversão, que é quando nós entramos em crise. Quando o paciente assenta no meu consultório e diz: doutor, estou desiludido com a vida. Chegou no ponto. Então ele vai agora sair da desilusão, ele vai começar a encarar a realidade. Ele já buscou a felicidade em todos os âmbitos e não conseguiu, só resta ele entrar para dentro dele mesmo agora. Não é verdade? Então é um ponto de extremo sofrimento. Basta nós recordarmos da biografia dos grandes ícones da humanidade, né? Recordando o próprio Chico Xavier, né? Eu acho que ele não teve nenhum minuto de sossego, né? Ele deve ter... A vida dele não foi uma coisa muito confortável, não, né? Ele não está muito bem adaptado a esse meio, não é verdade? Extremamente dolorido para ele. Então, quando o indivíduo se sente muito desconfortável, né, com esse mundo aí, quer dizer que ele está num ponto interessante. Ele está começando a convergir para onde realmente nos cabe convergir, que é o nosso interior. Quando nós conseguimos fazer isso, nós temos um descenso vital, nós desvitalizamos. Evoluir significa desmaterializar. Nós massacramos o nosso corpo físico para exuberar o nosso campo psíquico e espiritual. Aí sim, nós vamos estar nos expressando através de um veículo menos denso e menos vulnerável aos sofrimentos que atualmente nós estamos, né? Nós vamos reduzir a nossa sensibilidade ao externo e vamos tornar cada vez menos sensíveis à dor. É curioso também a gente notar, eu tive lendo recentemente a vida de São Francisco, tudo o que dizem sobre São Francisco mostra um grande sofrimento, mas quando ele mesmo se expressa sobre a própria vida, ele não expõe esse sofrimento, porque ele não o sente, ele não está tão sensível, porque ele não está vinculado a esse mundo tão instável, né, que nós vivemos. Ele já conseguiu fazer esse desvínculo, né? Então, é importante que nós hipertrofiemos dentro de nós o nosso religare, não a nossa religião. Não precisa você se aderir a nenhuma doutrina, se assim achar por bem que o faça, não está errado. Mas que nós tentemos desenvolver religiosidade, porque Carl Jung já mostrou que quem tem isso aqui dentro do seu coração, o religare, quem se conecta de alguma forma ao Criador, está passos à frente e sofre muito menos. Onde está o pai que o filho não vê? Uma questão física. Vamos representar essa linha escura aqui, ó, o pensamento do Pai Criador. Essa linha vermelha, o nosso pensamento.
estamos desalinhados. A nossa separação do sistema do paraíso e da perfeição, e da centelha e da vivência da unicidade, está apenas numa questão vibratória. Nosso pensamento está em dissonância com o pensamento do Criador. Quando nós conseguimos fazer isso aqui, acaba o nosso problema. Nós nos apartamos do antissistema, rompemos o ciclo doloroso das reencarnações e passamos a viver na verdadeira condição em que fomos criados. Vamos terminar com essa frasezinha aqui que eu achei muito importante. Isso aqui realmente é muito inspirador e muito animador. Muito animador. Olha só o que nos diz o Balde. É necessário começar e continuar em Deus, porque nós começamos em Deus. É importante continuar em Deus, porque nós nos apartamos dele, através do processo de queda, associando nossos impulsos ao plano divino, cada vez nos aproximando mais de sua vontade, de sua lei, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso e inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos. Olha só que coisa interessante. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer segundo as suas leis. Então basta a gente fazer um pequeno esforço, só dizer: eu estou disposto a caminhar segundo a vontade do Pai. Basta isso, que você vai ter um impulso a te presidir. O próprio Espírito Universal do Pai, olha só que poder que você angaria com essa decisão que você tomar com o seu livre-arbítrio. Olha só quem que vai presidir os seus movimentos. O Espírito Universal do Pai. Em qualquer movimento, menor que seja, no sentido de alinhar o seu pensamento, a sua palavra, o compartilhamento das suas experiências, o ensinar, segurar na mão do que vai atrás, somente assim o que está na frente vai te dar a mão, não tem outra forma. E fazer as suas atitudes. É o que nós tínhamos. Muita paz para todos. Que sejamos todos abençoados nessa noite, em nossa família, em nossos lares. E que as salutares ondas que nos brindaram, que fomos brindados essa noite, reverbere por toda a nossa vida e a nossa caminhada. Muito obrigado a todos. Ele esqueceu de fazer o que eu vou fazer. Alguém quer alguma pergunta? Ah, sim. Vamos lá. A questão da ação e da reação, ela está, pelo que nós vimos hoje, muito além do que a gente consegue perceber. Então, a ação do prático, hoje ela pode realizar dentro dos 6 encarnações. Sem dúvida. Ou eu posso estar vivendo hoje algo que eu provoquei lá atrás? Certa vez, falando sobre essa questão, um companheiro que morava no complexo do Cafezal, junto a um centro espírita que nós ajudamos e frequentamos, me contou um caso. Ele falou assim: Eduardo, eu conheço um senhor que mora perifericamente a essa favela. Ele é um traficante antigo, ele já está por volta lá dos seus 70 e tantos anos, ele nunca teve uma doença, ele está forte, ele vive cercado por uma mansão, ele tem seguranças, ele tem vários carros do ano, tem uma conta, cumpra todos os policiais, não tem ninguém que segura ele, ele já está próximo de morrer porque ele bebe tanto, mas ele não adoece não. Daqui um pouco ele vai morrer saudável. Como é que você me explica isso? Eu refleti
e deu um outro exemplo de uma outra pessoa que ele conhece. Eu falei, meu amigo, você conhece o Rafael Nonato, que mora também próximo a esse local? Eu conheço. Pois é, ele é uma criança de 12 anos. Ele nasceu asmático, ele nasceu com defeito na perna, ele vivia no posto de saúde tomando nebulização, né? E nada curava esse menino. Esse menino foi crescendo, entrou para a escola, era muito fraquinho, então ele vivia sendo agredido pelos colegas. A inteligência não desenvolveu, ele não conseguiu bons empregos. O emprego que ele conseguia, ele era mandado embora. Depois ele casou, foi vítima de um adultério, separou, casou de novo, separou, morreu aos 40 anos, no fundo de uma enfermaria do Sistema Único de Saúde, sem ninguém a visitar. Ninguém a visitar. Aí eu mostrei para ele, olha, isso aí que você me contou é a história do Joãozinho indo. Agora eu estou te contando a história do Joãozinho voltando. Agora, o tempo para nós é uma coisa muito relativa, né? Aos olhos de Deus, Big Bang, a origem do nosso antissistema e o retorno do nosso antissistema para o sistema é um piscar de olhos, né? O tempo é uma coisa muito relativa, né? Professor, alguém tem uma pergunta? Obrigada pela palestra, pelo esse batismo, pelo instigante, esclarecedor. Você acha que essa medicina do futuro ela tem a ver com as pesquisas da psicobiologia? Sem dúvida nenhuma, são novas frentes, né, que estão se abrindo e que tem um futuro bastante promissor, né? Nós notamos aí dentro da própria psiquiatria e da psicologia que mais de 60% dos processos não conseguem ser resolvidos dentro das formatações ortodoxas da psiquiatria. O próprio Bert Hellinger percebeu isso. Ele desenvolveu o processo das constelações familiares quando ele percebeu que mais de 60% dos conflitos não se resolviam através dos processos ortodoxos da psicanálise, da psicoterapêutica. Então, ele descobriu determinadas leis que operam dentro do campo familiar e que podem solucionar esse processo de uma forma mais abrangente, né? Então, essa vertente, né, da neuropsiquiatria, essa interface do nosso mundo psíquico com o físico está cada vez mais evidente, né? São fenômenos que nós vemos dentro dos hospitais, né? Houve uma ocasião em que tínhamos um paciente terminal, já em morte cerebral. Os monitores, eu estava de plantão no CTI, os monitores declinando as funções mentais. A enfermeira me pediu para que concedesse a permissão de mais parentes entrarem para despedir do paciente, e eu permiti. Entraram 4 pessoas, abriram a Bíblia, fizeram fervorosas orações. Depois que eles saíram, a pressão começou a subir, nós diminuímos os medicamentos que fazem a pressão se manter, as aminas vasoativas, o pH do sangue ajustou, ok, a frequência cardíaca regularizou. E ele ficou assim por cerca de 12 horas. Como ele não tinha sustentabilidade física, declinou depois. Mas houve uma relação direta entre o processo de prece e o processo de alterações dos dados vitais. Então, cada vez os meus residentes ficaram bastante assustados com isso aí, né? E começaram a refletir um pouco mais. Então, cada vez mais evidências se mostram no sentido de diminuir o espaço entre a espiritualidade e a vida biológica, como nós a conhecemos, né?
Então é isso. Mais uma vez. Boa noite a todos. Nesse processo da mudança do nosso planeta para a regeneração, como que o Pedro Baldi vislumbra isso, ou mesmo o senhor está vislumbrando essa situação, sei lá, se arrasta com o tempo, essas especulações de mensagens, até 2019, a gente tem que destruir, a questão de futuro. Eu sei que a gente tem a perspectiva da visão do espírito, né, para preocupar com isso, mas é uma coisa assim, que mexe com a gente um pouco. Sem dúvida. Não só Pietro Baldi, né, mas a própria doutrina, ela nos pede muita cautela, muita vigilância nesse momento. Nós vemos o processo de transição. Vamos tentar fazer aqui uma analogia, como se o nosso planeta fosse uma cidade. Nessa cidade existe uma escola primária, não há outra graduação de escola. E o governador, o Cristo, falou assim: chega, a partir do ano que vem não existe mais escola primária, só escola secundária. Quem não estiver apto a frequentar a escola secundária vai mudar de cidade. Só que nessa cidade não tem tecnologia, não tem celular, não tem luz, não tem carro, não tem avião, não tem videogame. Tá bom? Bom, aqueles alunos que sabem que não serão aprovados, vão se rebelar. Eles vão se colocar frontalmente contra aqueles bem-sucedidos que vão ficar por aqui, e pior, vão colocar na alça de mira os professores. Ok? Quem se habilita a se colocar numa posição de construtor da geração do terceiro milênio, ou de lecionar nessa escola. Então nós estamos num momento de extrema convulsão. Nós estamos sendo agredidos constantemente dentro do nosso núcleo familiar. Duvido que há um de nós aqui que não sofra esses ataques. Então, num processo de purificação. Então, o que o Baldi e o que Kardec nos concita é a vigilância constante, a oração e a vinculação, a proteção psíquica. É isso que nos concita, essa transição, como toda transição é dolorosa. Você passar da infância para a adolescência é doloroso. O seu código de conduta muda. Para você passar de um trabalho para o outro, você tem uma resistência. Para você passar de solteiro para casado, tem uma resistência. Então, essa transição planetária está sendo muito dolorosa. E o que nos concita o Baldi e a codificação kardeciana é muita cautela, muita vigilância e muita oração. E é dessa forma. Nós tomamos bastante do tempo do senhor, Está à disposição. mas é só mais uma sessãozinha que me veio quando o senhor colocava, uma gráfico quando o senhor colocava a consciência, a mente, quando colocou o programador, o programa, o hardware e a tela. Vocês lembram disso, não? Podemos entender que a medicina do futuro ela vai atacar o programador e nenhuma das outras instâncias? Temos que ter uma visão integral. Nós temos que tratar o programador, mas nós não podemos deixar a tela queimar. É o que nós fazemos hoje. É o que fazemos com a nossa alopatia hoje. Ok? Evoluímos encarnados. Então, se nós ampliarmos o nosso tempo encarnatório, nós estamos dando mais perspectiva a esse espírito de evoluir. Porque no plano espiritual a gente só fica refletindo sobre o que nós fizemos aqui, porque o nosso plano, o nosso nível de densidade está no corpo físico. Então a gente evolui aqui. Ok? Então, o que nós fazemos? Nós revascularizamos um paciente.
ok? Aumentamos o período de vida dele até ele aprender a manter a circulação dele livre com o programa correto. Um doente mental em franca depressão, ele em cima da cama, sem comer, sem tomar banho, sem trabalhar, ele não está evoluindo, porque ele não está interagindo, ele não consegue experienciar, então ele não vai evoluir. Mas caminhar para ele dói muito. Ele está descalço num caminho cheio de pedras. Ele vem ao nosso consultório, nós lhes prescrevemos um antidepressivo. É a solução? Não é a solução, definitivamente não é a solução. Mas o que seria o antidepressivo? Eu vou calçar os pés dele com uma pantufinha, com uma chinela, para ele conseguir caminhar nessa estradinha cheia de pedras que ele fez. Mas pelo menos ele vai caminhar. Até quando? Até ele aprender a plantar uma relva bem macia. Aí você tira o chinelinho dele. Não precisa mais do remédio. Você já aprendeu a produzir os seus neurohormônios com a sua programação correta. Então, nós temos que intervir em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Mas sem perder o foco do programador. Né? E, por último, a gente tem visto, como o senhor falou, que nós estamos tendo um momento de extremo estresse global. As energias de todas as formas estamos atingindo, seja ela em notícias trágicas, seja ela em avalanche, seja ela em cataclismo, seja o que for. A tecnologia hoje jamais ajuda, ela contribui para esse caos que a gente vive, porque a gente tem visto tanto a internet, quanto os smartphones, quanto essa tecnologia, sendo extremamente útil de um lado, mas extremamente viciante e degradador de outro. Como é que o bloco e o senhor demonstram essa questão? Na verdade, a tecnologia, ela não tem o poder intrínseco de nos trazer sofrimento ou alegria, como nada tem. Nada tem esse poder. Nós achamos que tem. A gente chama isso de delusão. Delusão. Tá? Por exemplo, essa mesa aqui não tem o poder de me fazer feliz ou de me entristecer. Mas se eu tropeçar e bater o pé aqui, machucar, eu posso ficar com muita raiva dela. Mas ela não tem o poder de fazer isso comigo. É a minha mente que faz.